Olá, tudo bem? Você lembra desse som que nasceu depois dos anos 90? Pode lembrar desse som como um teste de paciência. E era isso toda vez que a gente precisava acessar a internet. Naquela época demorava tanto para baixar as páginas que você poderia simplesmente botar um café para rodar, dar uma volta, voltar para sua mesa e a página ainda estava lá para poder ser baixada. Tempos difíceis, a internet, ai ai, pela hora da misericórdia. Mas na verdade, a gente pensa isso quando lembra hoje. Mas na época era uma maravilha, porque a gente saiu de um estágio que para ter qualquer informação nós tínhamos que ir às bibliotecas, tínhamos que procurar as informações nos livros físicos, não que hoje a gente não possa fazer isso, obviamente, mas na época, quando a internet surgiu, era uma maravilha, porque estava tudo ali, né? Então, para quem nasceu depois disso, a sensação que tem é que sempre existiu. Os muito jovens hoje podem até ficar pensando como era o tempo onde não havia internet, como é que se conseguia viver daquela maneira. Mas a verdade é que essa musiquinha, essa sinfonia de ruídos e apitos, quando o modem procurava se conectar com a central telefônica para que a internet fosse conectada, isso aí, essa sinfonia de barulhos marcou todo o início dessa nova era digital que a gente vivencia e que vai vivenciar cada vez mais. E a nossa empresa Cibermídia Comunicação Marketing, ela começou exatamente nessa época. O que acontece? Em 95, eu era repórter da TV Bandeirantes, mas já tinha acesso à internet, porque na época algumas instituições de ensino, algumas organizações ligadas à pesquisa e à ciência já usufruía desse tipo de conexão. E foi ali que eu conheci. E até então, a grande maioria das pessoas não tinha sequer noção do que era um acesso à internet. E eu já era encantada com a internet em 95. No início de 96, houve um grande passo para a popularização da internet, quando surgiram os provedores de acesso à internet. Isso se intensificou a partir de abril de 96 e eu fiquei tão encantada com isso tudo que eu sabia que a partir dali absolutamente todas as coisas mudariam no âmbito da comunicação, por exemplo. E eu resolvi fazer um programa de internet na televisão. Então eu me lembro até hoje que eu encontrei no corredor da Band Bahia, onde eu trabalhava, o diretor de programação. Eu não tinha muito contato com ele, porque eu lidava mais com o pessoal do jornalismo, né? E aí eu disse a ele, olha, eu tenho um projeto de um programa que eu quero fazer. E Zé Luiz, como a gente chama, que depois veio a ser meu grande amigo, é um grande amigo de décadas, disse, vá na minha sala para a gente conversar. E eu fui lá com essa viagem, essa ideia louca, né, numa época em que muita gente não estava entendendo ainda o que estava acontecendo. Conversei com José Luiz, ele ficou absolutamente entusiasmado e a partir desse papo nós começamos a moldar juntos o que seria o primeiro programa
de tecnologia, internet, pela televisão no Nordeste do Brasil. Fizemos o programa Rede Informática. Para esse programa eu deveria ter uma empresa que fosse, digamos assim, sócia da Band nessa empreitada. E eu comecei naquela época a Cibermídia, que está fazendo agora 28 anos de existência. Então a ideia era ter a empresa para fazer o programa, né, ser a produtora do programa de televisão e ao mesmo tempo também começar a enveredar nessas novas práticas de tecnologia. Eu queria entender como eu poderia ajudar as empresas nesse âmbito de internet, dessas mídias que aconteciam agora ligadas aos meios digitais. E a coisa era tão louca que naquela época não existia o Google ainda, né? O Google surgiu em 98. Para você ter uma ideia, a gente usava para localizar os sites, principalmente um mecanismo de busca chamado Cadê? Sabe aquela coisa, cadê aquele site que estava aqui? Era uma ferramenta assim que ajudou muito e que marcou a história da internet do Brasil, mas na época a gente tinha inclusive que mandar, né? Era um processo manual, a gente tinha que mandar os links e a descrição dos sites para que eles cadastrassem manualmente. Mas meu entusiasmo era grande, eu sabia que algo que estava surgindo ali ia realmente ser uma revolução, né, em tudo que a gente conhecia. E fui em frente com essa ideia do programa. Era uma coisa assim bem interessante, porque eu fazia reportagem, fazia apresentação, fazia edição de texto no programa. Então era tipo, eu ia para a rua com um cinegrafista, a gente gravava as entrevistas, eu ia muito a empresas mostrar como que essas organizações estavam sendo impactadas com esse início da utilização do computador, da tecnologia, da internet, e visitava organizações dos mais diversos setores, desde organizações públicas, né, instituições sem fins lucrativos, organizações da área de saúde, enfim. E aí depois que eu gravava isso tudo, normalmente, né, era um programa produzido pela minha empresa, eu não tinha motorista, não tinha um carro específico para reportagem, eu me lembro que a viatura de reportagem era meu próprio carro. Então íamos para a rua, eu e um cinegrafista, ele fazia cinegrafia, fazia iluminação. A gente gravava as entrevistas, isso era um dia de gravação. Depois eu voltava para a emissora, trocava de roupa, ia para estúdio, gravava as cabeças da apresentação do programa. Depois que eu gravava todas as cabeças, que é um termo técnico que assim, a gente usa no jornalismo para esses momentos em que o apresentador fala no programa, eu entrava na ilha de edição como editor de imagem e ia, imagine, até muitas vezes 3h30 da manhã. Muitas vezes eu saí 3h30 da manhã da televisão para deixar o programa pronto, para depois, 2 dias depois, estar indo para o ar, que sempre ia ao ar no sábado pela manhã. Mas foi fantástico. Eu amava fazer esse trabalho e, claro, fazia com prazer, fazia com alegria e fazia com muito café também, claro, né? Mas era muito gostoso fazer essas coberturas de tecnologia naquele momento em que tudo estava ainda surgindo, era uma floresta, era só mato, né? A área de tecnologia e as agências de comunicação que trabalhavam com essa parte de mídia digital, enfim. Pra você ter uma ideia, esse nosso programa, o Rede Informática, foi o primeiro programa da Bahia
a ter um site na internet. Tinha um dos quadros, porque o programa era em formato de revista, e aí é um dos quadros que a gente falava sobre os melhores sites, né, que existiam naquele momento. E eu confesso que às vezes eu tinha uma certa dificuldade de encontrar sites muito interessantes que a gente pudesse comentar no programa. Mas ao mesmo tempo, comecei a frequentar muito os eventos de tecnologia, comecei a fazer muitas amizades e a conhecer profissionais fantásticos, e nós começamos a trabalhar com inúmeras empresas de tecnologia. Começamos, inclusive, a atender no âmbito de comunicação algumas multinacionais de tecnologia, algumas grandes empresas até como a IBM, que na época chamada Big Blue, era a maior empresa de tecnologia do mundo. E era muito bom poder, inclusive, acompanhar a evolução da tecnologia no âmbito dessas empresas. A IBM foi uma daquelas empresas que marcou a época entre os nossos clientes, o atendimento que a gente fez lá no início. E também começamos a atender muitos clientes que trabalhavam em projetos inovadores ligados à tecnologia naquela época. Inclusive Gilberto Gil, que estava fazendo a primeira transmissão pela internet do Carnaval de Salvador. Olha só, isso foi por volta de 97. E depois de um tempo a gente foi trabalhando não só com clientes com foco em tecnologia, né? Fizemos inclusive com Flora e com Gil muitas outras paradas, muitos outros projetos. Atendemos ao longo de vários anos muitas inovações, né? Que eles fizeram, inclusive a refazenda, o web design, o lançamento de uma rádio de Gilberto Gil pelo grupo Terra, né? Naquela época, o Terra e o Universo Online foram empresas extremamente significativas no âmbito da tecnologia. E depois nós fomos atendendo empresas de uma série de outros segmentos. Hoje a gente olha para trás e vê 28 anos, eu consigo, analisando, ver que nós atendemos aqui na Cibermídia praticamente todos os setores da economia. De grandes indústrias, né, de algumas das maiores empresas do Brasil, algumas empresas multinacionais, algumas maiores do mundo, como a Ambev, né, que é uma das maiores empresas do mundo no seu setor, a Vale, né, que na época era a companhia Vale do Rio Doce, Veracel Celulose, muitas grandes organizações, até empresas pequenas, organizações sem fim lucrativo, instituições de ensino, empresas da área de educação, da área de saúde, da área de varejo, redes, empresas grandes, médias, pequenas, profissionais liberais. Enfim, então a gente para pensar, né, quando em momentos que a gente está fazendo aniversário, ou quando nossas empresas fazem aniversário, e eu olho para trás e sinto muita felicidade por todas as pessoas que participaram dessa jornada conosco, por todos aqueles que participam, que trabalham conosco, que vibram, que de uma certa maneira contribuíram ou contribuem, e não foram poucas as pessoas, muitas pessoas. A gente para pensar, né, nos últimos anos e é um número tão grande de pessoas que não daria para a gente citar, nomear, porque ficariam pessoas muito importantes sem ser mencionadas. Mas chega de conversa, esse vídeo está ficando longo demais. Eu queria, na verdade,
nessa gravação, agradecer aos apoiadores, aos amigos, aos clientes, a todos aqueles profissionais de comunicação que ao longo de todos esses anos vieram conosco integrar aqui a equipe da Cibermídia. E é com muita satisfação que também eu olho e percebo assim, o que é a Cibermídia? A Cibermídia é uma empresa com muita animação, com um presente e com um futuro. A gente não fica olhando para trás, a gente para às vezes e olha para trás em um momento de comemoração, como um momento de aniversário, né? É um momento que a gente precisa manifestar a nossa gratidão às pessoas, mas principalmente a Cibermídia é uma empresa de animação em relação ao futuro. Então, nesse exato momento agora, a gente está o tempo todo entrando em novos segmentos, desenvolvendo novas ações. A gente mudou muito as linhas de trabalho da empresa ao longo dos anos, né? Começamos trabalhando com relações com a imprensa, com publicações empresariais, fazíamos, né, nos primeiros anos muitos jornais impressos, revistas, e fomos evoluindo com isso tudo, né? Sites, chegamos a ter mais de 800 sites aqui na empresa. Muita coisa. Numa época, inclusive, que a gente não tinha essa popularização de redes sociais. Então, passamos por tudo isso, né? E fomos incorporando novas soluções, trabalhando com gestão de comunicação de crises, Media Training, que é uma das linhas prediletas que nós temos aqui. Eu trabalho com isso desde 1997 e a gente já teve a oportunidade de contribuir com a formação de tanta gente em Media Training, tantos executivos, gerentes, diretores. E eu sou apaixonada por comunicação. E também a Cibermídia sempre junto com todo o trabalho que a gente veio fazendo na área de educação. Eu pessoalmente sempre tive ligada às instituições de ensino. Ajudei a fundar aqui na Bahia meia dúzia de faculdades de comunicação, em Salvador e no interior do estado. Hoje eu vejo tantos alunos que são jornalistas competentes, que fazem a diferença onde estão. Enfim, é tanta alegria, tanta felicidade que, como diz o meu amigo Jerônimo Santana, cantor e compositor, nada a pedir, só a agradecer. E muita alegria e muita expectativa no porvir, muitas novidades a caminho. Até a próxima.